E aí, pessoal, vamos lá, vamos voltando aí, voltando. Não entendi aqui, o vídeo travou. Eu não sei se foi um problema com o meu amigo Everton, ou se foi na minha internet, porque eu estava na internet do meu smartphone. E lembrei disso e joguei para internet de casa, a fim de não travar, mas travou. Como é que tá aí, Kátia? Você já entrou? Me avisa aí como é que tá a live, eu precisei reconectar. Clé também já entrou. Everton já acabou entrando aqui agora. Deixa eu ver aqui se foi eu que acabei travando aqui. Vamos esperar o Everton entrar para poder saber aqui direitinho. Opa, meu amigo. Retornamos, aleluia. A Foi paz, eu? tudo bem, Foi meu eu que pastor? travei? Foi eu que Não travei? sei, acho que você que na hora de trocar aí a internet Lembrei que eu estava na internet do, nos do dados smartphone e móveis. ia acabar travando, não ia dar certo aqui. Mas como você É, está? Vamos lá, vamos deixar o pessoal entrando, tô enquanto isso bem, a gente vai graças a se Deus. apresentando. Então, meu Tudo nome é bem? Everton, sou pastor, tenho 33 anos, né? Sou morador de Nova Iguaçu. Não conta a idade não, senão eu vou ter que contar a minha, rapaz. Eu sei que o senhor tem 25, eu sei, eu sei. Gente, ele tem vinte e Não cinco queria te anos, tá humilhar. bom? Sim, sou pastor auxiliar aqui no Ministério de Geração Eleita, aqui em Nova Iguaçu, né? Tenho auxiliado o meu bispo, né? Que também é o meu pai, estamos aí nesse trabalho. E há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos, eu trabalho com música dentro da igreja, né? Com a parte de adoração, e não adianta, porque não tem como eu fugir, porque adoração na música, na dança, na palavra, eu acabo trabalhando em todas as áreas envolvendo adoração e eu tenho, né, me dedicado bastante a essa área da adoração, mediante a música, mediante a dança, né, por causa da minha esposa que dança, mediante a palavra também. Então eu tenho, né, convivido bastante com isso. Bênção, bênção de Deus. Eu estava aqui fazendo uma pré-apresentação sua enquanto estava esperando você entrar na primeira tentativa da live. E estava falando a respeito disso. E eu ia começar a falar da Gisele, né? A pastora Gisele é uma bênção, nossa amiga também, esposa Tá do aqui pertinho Everton. de mim aqui E trabalhando. Deus tá aí pertinho, vocês estão no estúdio? Sim, sim, a gente está aqui no ateliê aqui trabalhando, eu estou aqui no cantinho, ela está ali É trabalhando ali. ateliê, ateliê, E esqueci, é diferente o nome. É coisa chique. ah, não, Eu é estava como se fosse falando um a estúdio, respeito. né? Que a gente faz arte aqui. Faz arte é estúdio. Estava falando a respeito de vocês, falando a respeito da adoração, como Deus tem usado vocês aí no Geração Eleita, no Ministério Geração Eleita. E também tem o Me Refaz, eu aproveitei para poder fazer aqui comercial aqui do Me Refaz. É benção, E é vocês têm benção. sido bênção nas nossas vidas. A gente já está na terceira edição, Sim, perdão, verdade. na terceira edição do Me Refaz esse ano. Eu não me lembro do horário, estou esperando a pastora entrar aqui online para ela poder me dizer o dia, para poder já estar divulgando o pessoal. Ontem nós estávamos numa live falando sobre intercessão com meu amigo pastor Pepeira. Eu aproveitei e divulguei que temos o workshop de intercessão aqui na nossa igreja. O Pepeira vai estar vindo aqui em Campo Grande ministrar na Creio, direto aqui na Creio. E vai ser dia 10 de julho, e isso bombou um pouco aqui as inscrições, o pessoal gostou e já entrou em contato comigo, já me inscrevendo, então já Glória a quero Deus, divulgar o Me aleluia. Refaz. Se eu não me engano, no meado do mês de agosto ou setembro. É Ela agosto, vai tá, entrar e amor? vai Qual é dizer a aí data do Me a data. Refaz? Agosto. Gisele, qual é a data do Me Everton, o Refaz? pessoal, Eu tô o pessoal tá falando travando? que você tá travando. Eita, será que é a Para mim internet tá aqui? aparecendo. Para mim tá aparecendo tranquilo. Agora travou. Mas voltou. Mas vamos lá, Everton. Com relação à adoração, hoje eu tô, desde ontem que eu tô impedido de conseguir fazer a live lá direto da igreja. Quando a gente está lá na igreja, é muito melhor, né? Estamos com um problema de iluminação e tá ficando ruim a imagem. E aí eu não consegui resolver isso para hoje e eu tô aqui novamente. É um pouco complicado fazer em casa, né? Que a gente está
do ambiente familiar. Ontem eu estava revendo a live com o Pepeira, pedi até perdão aí o pessoal que nos acompanha, tinha latido da Belinha, da nossa cachorra no meio, pessoal falando, às vezes saía, estamos em casa, então já anuncio já o pessoal, eu estou dentro do meu quarto nesse momento, fazendo live por conta do problema de iluminação também lá da igreja, nós não conseguimos resolver o problema da iluminação e está ficando muito escuro a imagem. Algumas pessoas me deram essa informação, esse feedback, né, que estava um pouquinho ruim. Então, estamos aqui, vamos começar. Vamos lá falando sobre Sim, vamos a começar. adoração. Adoração, como o que, que você tem para nos contar, pastor, com relação à adoração? Eu quando comecei a falar com você, eu lembrei que eu estava falando aqui com o pessoal, entre um pedacinho da live e esse agora que a gente precisou voltar, estávamos falando a respeito da liderança, né? Nós estamos com uma mentoria para liderança, né? Estamos trazendo aí, hoje já se eu não me engano, a sétima ou oitava mentoria que nós fazemos via live. Estamos disponibilizando no nosso Instagram, tem uma sessão de vídeos, e eles entram sempre em edição, um após o outro, automaticamente o Instagram faz isso para a gente, e eu também jogo ele no YouTube da igreja, que é a página da Igreja Apostólica Creio. Só que algumas pessoas porventura, podem pensar, poxa, eles dois são pastores, estão falando sobre liderança. O que eles estão falando? É só para cristão? É só para cristão, só para crente estar vendo, assistindo? Não. Everton, por exemplo, estava brincando com o ateliê dele aí, eles trabalham, eles exercem liderança lá dentro. Nós exercemos liderança em outras áreas da nossa vida, é para a sua vida, é para que você alinhe o seu futuro, as suas decisões, diante daquilo que Deus, o nosso Criador, independente da sua religião, independente do que Aleluia. você pensa, de quem está me ouvindo agora, gravado ou ao vivo, imagina, é a sua liderança de forma geral, mudar a sua estratégia de vida. E eu quero falar hoje a respeito de adoração, isso é algo que ela latente dentro do meu coração, eu amo tudo que se é feito na igreja, eu sou envolvido com a intercessão da igreja, eu sou envolvido com louvor, canto nada, faço um montão de curso, agora estou fazendo curso de teclado de novo, só Deus. O professor quase arranca, brincadeira, até que eu toco direitinho. Mas eu gosto de todas as áreas da igreja e quando se fala de adoração, a gente lembra automaticamente do céu. Eu quero que você fale aí um pouquinho pra gente com relação à adoração, a vida do líder, o nosso tema hoje. Se você puder escrever, alguém puder escrever aí para mim e deixar fixado para que as pessoas que vão entrando entendam o nosso tema, é o líder na sua vida de adoração. Eu estou sem meus cadernos aqui em casa, fica tudo complicado, a igreja fica tudo direitinho organizado lá. Mas o tema, que se eu não me engano, é esse, o líder na adoração, né, com a sua vida de adoração. E eu quero que a gente fale um pouquinho sobre isso, Everton. Me fala aí, meu amigo. Então, assim, quando se fala, né, da nossa vida cristã, quando nós falamos do evangelho em si, da nossa vida, da criação do homem, a gente vai observar que a adoração ela está desde os primórdios. Na verdade, antes da existência do homem, já existia adoração. O céu ele é formado em uma base de adoração, é o Senhor assentado no alto sublime trono, tanto que todas as relações que se falam do céu na Bíblia, você sempre vai ver o modelo de adoração. Porque o adorar nada mais é, né, do que colocar as pessoas no seu devido lugar. Né? E quando se fala do próprio Deus, o lugar dele é no trono, é acima de tudo. Então a adoração nada mais é do que colocar o Senhor no lugar dele. E foi interessante o Amém. senhor falar aí no início, aí, falando sobre que não é só dentro da igreja, não é só ministerialmente falando, é na vida em si, porque adoração é isso, é colocar Deus no lugar dele. Né? Quando você tem uma vitória no seu emprego, quando você é promovido, quando você chega a um cargo desejado, quando você conquista algo, quando você está bem com a sua família, e você coloca Deus acima disso, né? Você dá honra a Deus, você está quando
Meu amigo, tá travando a sua internet. Seu vídeo tá travando um pouco. Eu não estou conseguindo contato com o Everton. O vídeo dele tá travando. Para todo mundo tá travando ou só para mim? Só a minha internet? Ele acabou caindo aqui a conexão com o Everton. Pessoal, a gente está com o pastor Everton, Everton Emerenciano. Ele é da igreja Ministério Geração Eleita, lá em Cabo Sul, em Nova Iguaçu. A gente está falando sobre o líder e a sua vida na adoração. Pedi até a Claire que fixe o tema. Eu não consigo aqui fixar o tema. Fixar o tema aqui pra gente, para poder ficar aqui fixado. Estou esperando o Everton voltar. E ele está começando a falar sobre a adoração, o que é adoração, né? E isso vale, isso serve para a nossa vida, tanto dentro da igreja, né? Porque nós estamos falando sobre igreja, mas nós também estamos falando sobre a nossa vida de uma forma pública, de uma forma cotidiana, nossa vida no trabalho, nossa vida na faculdade, na escola. Adorar o Senhor é colocar Deus, o nosso Criador, no centro de todas as coisas. O Everton parece que ele entrou novamente, só um minuto. Deixa eu verificar aqui se é ele mesmo que entrou aqui, se a gente consegue entrar novamente. Voltei, vim Voltar. para um outro lugar, porque lá a internet não estava funcionando legal. Amém, Tá me amém. ouvindo, pastor? Tô te ouvindo sim, tô te ouvindo, tô te vendo. Eu tava aqui só dando aqui uma recapitulada no que você estava falando a respeito da adoração e do que Deus, né, precisa ser entronizado. Mas permanece aí, permanece nessa unção, falando aí pra gente. Então, continuando o que eu estava falando, né? Em tudo, a gente precisa viver essa vida de adoração. Porque quando Deus está na posição em que Ele deve estar, né, na nossa vida, quando nós entendemos quem Ele é e aonde Ele deve estar, nós já estamos em um momento de adoração, né? Muitas pessoas elas acabam confundindo o que é adoração e colocam em atos, né? Ou você cantar, ou você dançar, ou você fazer algo, quando na verdade a adoração ela é você colocar Deus em algum lugar. Porque tem pessoas que fazem muito, sabe, fazem muitas coisas dentro da igreja, mas ainda não entenderam o que é adoração de verdade. Ainda não entenderam que adorar é colocar Deus como o alvo daquilo que você está fazendo. E na minha concepção, isso é adorar, colocar Deus no local onde ele deve estar. Amém. A gente tá com uma diferença de link aí que tá travando um pouquinho, mas vamos continuar, pastor. Pode continuar falando. Sim, Meu amigo então, aí, meu amigo é Renato, exatamente isso, né? O adorar é. Oi? meu amigo Renato acabou de entrar aí, colocou aí o texto que você tem, o último texto que você falou. Pode continuar. Isso. Então, quando você pensa em adoração, você não. Travou novamente? Agora voltou. Voltou, voltou? Isso. Estamos aqui de volta. Então, quando a gente pensa e para de observar a adoração como uma atitude, a gente começa a entrar no modelo do que Deus quer. Porque se a gente limitar a adoração a uma atitude específica,
a gente não consegue, sabe, adorar realmente na essência. Porque se você botar a adoração em uma caixa, né? Porque é o que muita gente faz. Coloca a adoração e especifica. Não, agora é o momento da adoração. Aquele ali é o momento da adoração. E não, mas a adoração é um estilo de vida. É o que você pensa sobre Deus, né? É É como você age a sua vida por inteiro. É a essência de você ser, né? E as pessoas confundem isso, não conseguem ter essa identificação, essa separação, né? Ah, não, eu adoro quando eu canto, eu adoro quando eu danço. E na verdade não é isso. Você dança porque você adora, você não, sabe, verdade. é diferenciado. Pastor? Oi, eu tô ouvindo. Eu tava só mandando o link para algumas pessoas. Mas eu Então, tô ouvindo, basicamente pode é isso. continuar. O que eu penso a primórdio, né, sobre o que é adoração, né, quando as pessoas me perguntam ou então fala, o que que você acha sobre adoração? Né? Eu só penso nisso, que adorar nada mais é única e simplesmente você colocar Deus no lugar devido dele. E quando você coloca Deus no lugar devido, não é nada mais, nada menos do que assentado no alto e sublime trono. A Bíblia, Verdade. em toda a sua essência, ela vai colocar Deus acima de tudo e de todos. E quando você entende isso, quando você absorve esse, você coloca Deus acima daquilo que você precisa fazer. Deu mais uma travada agora. Voltou, voltou. Terrível. Então, concluindo, né? Quando você entende o que a Bíblia aponta, né? E para o cristão, para a vida cristã, né? Agora mais específico, a Bíblia ela é o nosso manual de vida, né? Então, quando você entende o que o manual de vida nos ensina em relação à Bíblia, né? Quando o nosso manual de vida nos ensina quem é Deus e aonde Deus precisa estar, pronto. Ali você começa a viver uma vida. Deu mais uma travadinha. A A internet internet dele aqui tá uma benção, meu pastor, me perdoa. tá dando uns bloqueiozinhos aí. Mas não vai impedir a gente de entender aqui a respeito de adoração. E a gente está falando aqui a respeito do líder e a sua vida na adoração, né, de uma forma geral, adorar a Deus, entronizar, né, algo que Everton estava falando aí com muita propriedade, é entronizar Deus e colocar ele no seu devido lugar. Isso é uma coisa muito, muito importante para a nossa vida. Né, Everton? Estava falando enquanto você voltava. Isso, exatamente. Quando a gente coloca, né, a gente consegue introduzir Deus nas coisas da nossa vida, porque tem ação da nossa vida, né, secular, e isso eu quero colocar entre aspas, né, na nossa vida secular, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a nossa família, e a gente às vezes quer separar essas coisas de Deus. Não, adorar é na igreja, e a nossa vida é outra coisa, quando na verdade não é isso. Nós andamos, nós vivemos o tempo inteiro e precisamos estar o tempo inteiro em adoração, né? Precisamos, a nossa vida inteira nós temos uma conexão. Oi, Voltou? voltou. Isso, meu Deus. Que luta, Jesus.
Mesmo que Vou depois a ligar gente para entre em hoje. podcast, mesmo que a gente entre em podcast depois, tô até falando errado aqui. Pastor Renato tá aí ao vivo, ele é fã disso daí, ó, faz áudio direto em podcast. Falei, agora falei correto. Podcast, ele vai nos ensinar, não tem problema. Depois a gente passa tudo por lá e envia tudo aí pela rede. Ah, aí sim, aí é ótimo. O cara é bom, tá aí assistindo a Posso gente. continuar? Travou de novo. Meu Deus, está travando muito. Tá funcionando. Tá me ouvindo? Ah, tá. Tá funcionando. Enfim, as pessoas, elas muitas das vezes colocam a adoração muito atrelado à música, né? Eu, por trabalhar dentro dessa área de música, as pessoas atrelam muito a adoração igual a música, ou adoração igual a dança, né? E quando a gente para poder ter todo o entendimento que eu já falei aqui, a gente consegue observar que a adoração ela não está na música, né? A adoração, a música é uma ferramenta de adoração, né? É como um trabalho que precisa ser feito e a gente utiliza aquela ferramenta e é óbvio que, assim, é uma das ferramentas mais usadas, né? Que a gente tem, porque se a gente for observar, né? Ah, tô passando por um momento difícil, música. Tô passando por um momento feliz, música, né? E todo mundo usa a música para poder expressar os seus sentimentos, né? Sim. Como eu sou líder de jovens, eu falo muito isso para jovens. Aquilo que você ouve vai identificar aquilo que você está passando naquele momento, né? Uau. Porque o jovem ele tem aquele costume, não, é só uma música. Não, aquilo está resumindo quem você é naquele momento, né? A música que você mais Muito gosta, você legal. pode observar muito uma pessoa por aquilo que ela gosta muito de ouvir, né? Você vai pegar um exemplo de um jovem que gosta muito de ouvir um estilo musical rap, por exemplo. Você vai ver que o estilo de vida, ela vai se identificar com aquilo ali por causa do estilo de vida dela. E a gente se identifica com aquilo ali, né? E a música, ela é uma ótima ferramenta de adoração, é uma ferramenta que dá um impulso muito grande para a adoração, mas não é a adoração. A música, ela não é a adoração, ela é uma ferramenta que nós utilizamos e utilizamos muito bem, né? Da melhor forma possível, e tanto que se você rodar aí todas as igrejas, ou até mesmo, né, fora da igreja, a adoração, né, tanto na religião cristã e tanto em outras religiões, a música sempre é colocada em um momento de abertura, né? Sempre é na abertura que existem as músicas. E é interessante o porquê disso, porque a música ela tem o poder de te conectar a algo, né? Uau. A música em si, ela te conecta a alguma coisa. E quando a gente fala da adoração, a música ela te faz se conectar mais com Deus. Por isso a gente precisa observar aquilo que a gente está ouvindo. Né? Eu falo, como eu disse, eu falo muito isso para os jovens. Se você observar aquilo que entra em você, através de música, de dança, de vídeos que você assiste, e a própria Bíblia ela vai falar isso, né? Que o que contamina o homem é aquilo que entra. Então, tem uma relação muito grande. Quando você consegue observar que aquilo que está entrando em você pode estar te levando para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus, pode estar te fazendo adorar mais a Deus ou te fazendo adorar menos a Deus e a outras coisas, né? Porque não tem como você falar que adora a Deus e ouvir uma música que fala sobre criminalidade, que fala sobre os desejos da carne. Não há como, porque a própria Bíblia vai falar que aquele que ama o mundo não ama Deus. Não tem como jorrar sabe, água doce e água salgada da mesma fonte. Então não tem como você ouvir coisas que não te edificam e falar que aquilo ali é uma adoração a Deus. Isso é muito importante que você está falando. É um dos temas que eu desenvolvi hoje para a gente, né? É falando sobre o ofício sacerdotal levítico e o ofício hoje de forma
errônea, as pessoas denominam, é muito errado isso, mas isso é um outro assunto, é um assunto para uma live teológica aí, eu e Renato, eu e Dr. Alex, desenvolver. Não que o Everton não possa falar sobre isso, ele vai falar sobre isso, não é isso que eu estou dizendo, mas é uma live mais voltada para o lado da teologia, para você poder ir caçar as informações. Mas, enfim, as pessoas usam o termo levita, e isso é extremamente distante daquilo que Deus ele estabelece dentro do que era o povo que nasceu na tribo de Levi e que serviam o templo e que estavam a serviço do templo em todas as áreas. Principalmente não, vou até errar se eu falar assim, mas diretamente sacerdotalmente falando. Então, existe essa distância muito grande e hoje em dia os musicistas e cantores, melhor dizendo dessa forma, na nossa igreja, na CRIO, por exemplo, eu os chamo de tangedores, quando são adoradores que utilizam seus instrumentos para adorar ao Senhor, os cantores que utilizam sua voz para entoar canções para o Senhor, mas são todos voluntários. Então eu utilizo esse termo voluntário como uma forma mais direta que eu tenho com relação ao serviço sacerdotal dentro da CREIO. E aí eu trago essa questão de voluntariado, tanto para o irmão que limpa a igreja, quanto para o irmão que pegou o microfone na mão para poder cantar ou tocar algum instrumento, todos eles são voluntários. E a gente precisa fazer essa separação, eu queria chegar nesse ponto para poder falar com vocês e bater esse papo, aumentar mais esse papo juntamente com o Everton, referente à música, né? Porque a gente está conversando, adoração não é música, mas música é adoração. E aí, se você está cantando uma música, ela está adorando a quê? Esse é complicado. Né? A Renata está falando aí que Verdade. o músico não é levita, não tem linhagem sacerdotal nem DNA dos descendentes de Levi. Verdade, pura verdade. É isso daí, Renata, é isso que a gente acredita. E esse daí que é o problema que eu estava conversando agora com vocês. Se adorar não é cantar música, mas quando eu estou cantando uma música, eu estou adorando, ou seja, a música, o Everton estava falando sobre isso com a gente, a música é um grande instrumento para adoração. A música ela nos conecta, não é isso que a gente está estudando agora? A música nos conecta. Se a música nos conecta e a música é um Isso é grande verdade. instrumento para adoração, aí fica a pergunta no ar para o povo que está nos ouvindo, que vai nos ouvir depois. Quem você está adorando? Esse é complicado. Por quê? É, Se eu utilizo uma música como o Everton está falando agora, né, de criminalidade, o Everton falou uma coisa muito legal. Você viu, o pessoal que gosta de rap, e eu não estou falando nada contra isso, eu fui cristão minha vida inteira e eu era roqueiro, né, gostava mesmo de rock, andava de preto, roupa larga, ninguém me imagina desse jeito, né? Agora que eu dei uma tingida no cabelo que tá saindo agora aqui, porque o branco estava aparecendo demais, eu fui tentar resolver o meu problema, mas eu andava com faixa na cabeça, preto, cordão com cruz, cristão. Então, que existiam isso, tirou músicas. onda. Rapaz, olha, isso daí, sei lá, 30 anos atrás. Quem não é Nutella vai entender quando eu falar catedral, quando eu falar Ô, Oficina tirou onda GT, o aí. povo ainda Cates conhece, Oficina Barneia, GT, Frutos Sagrados. Catis Barneia, Rosa de Saron e outras coisas mais aí que o pastorzão aqui ouvia. E, e não tenho problema com relação a ritmos, pelo contrário, os ritmos eu tenho plena convicção que eles foram criados no céu para adoração a Deus, porque a música ela é celestial, no intuito da música estar envolvendo a situação de adoração. Então, a música ela é celestial, ela foi criada no céu, e a gente vai começar a bater um papo daqui a pouco a respeito disso, né? Por que ela foi criada lá, por que hoje em dia existem outros tipos de música para outros tipos de adoração, mas enfim. Não importa o ritmo, mas você observa, a pessoa que gosta de pagode, sendo pagode que não são, agora falando de igreja, adoração a Deus, são mesmo
não são músicas que são inspiradas para Deus, é romântica ou outra coisa, você vê, o pagodeiro ele tem seu tipo de vestimenta, ele tem o seu tipo de linguagem, o roqueiro tem seu tipo de vestimenta, tem seu tipo de linguagem, onde quer que ele esteja, qual religião ele pertença, ele tem, você identifica, ele é roqueiro, se identifica, ele é pagodeiro, se identifica, ele gosta de rap. Eu tenho seguido uma menina, e eu não vou fazer comercial aqui, já fiz comercial pra caramba aí no início da nossa live, né? Que ela dança rap. E ela tá bombando aí, se você tá ligado, você sabe de quem eu tô falando. Muito boa mesmo. E você vê, ela tem todo o estilo de uma pessoa que gosta de rap, e ela dança muito rap, e ela utiliza esse rap para adoração, e é para adoração a Deus. Então isso é muito interessante. Mas é bom a gente lembrar aqui, dentro desse padrão que nós estamos conversando, a respeito de adoração, de música, a música sendo um grande instrumento de adoração, que eu preciso entender. Eu estou adorando alguma coisa. E você falou algo assim, que ficou gravado aí para mim. Muito bom. A música fala muito do momento em que eu estou vivendo. A música ela Verdade. fala muito da história, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um Ministério de Louvor que eu sou fanzoca. Gosto muito deles. E aí eu tenho todos, né? Eu sou da época do CD, do DVD, né? De repente você não conhece o que é DVD, eu vou te dizer, é um disco que vinha ali imagens, um aparelhinho que ficava embaixo da televisão. E eu tenho DVDs, eu tenho CDs, e hoje em dia eu coleciono vídeos pelo YouTube, que agora a gente tem a tecnologia para nos ajudar. Desse Ministério de Louvor, eu gosto muito deles. Essa banda é muito boa para mim. Eu consigo, Everton, categorizar a música e o álbum deles a uma situação que eu estava vivendo na minha vida. Impressionante isso. Gosto deles, é claro, então eu tenho um apego às músicas que eles escrevem, que eles fazem. Mas eu entendo. Se eu ouvir a música, eu lembro. Naquela época eu estava vivendo isso. A minha filha mais velha nasceu nesse momento. Nananã. Eu estava nesse momento, estava entrando para o Ministério Diaconal nesse momento. Eu consigo, porque a música fala muito do momento em que eu estou vivendo, porque ela move essa questão de adoração, né? Como a música é esse grande instrumento para adoração, então eu acabo, isso fica vinculado a um momento da minha vida. E eu quero um dia, se você aí é especialista nisso daí, falar sobre tatuagem em uma das nossas lives, e eu já ouvi pessoas que tatuam o corpo, e eu só quero fazer um link e aproveitar e fazer esse comentário para o pessoal comentar aí para ver se a gente faz a nossa live. E eu vi que existe uma proximidade muito grande com esse questionamento que a gente está falando sobre música. As pessoas que tatuam o corpo, não é aquela que faz uma tatuagem porque acha legal, uma tatuagem porque viu uma pessoa. Não, a pessoa que gosta de tatuar o corpo. Cada uma dessas tatuagens também está vinculado a uma situação que aquela pessoa está vivendo. Por isso ela marcou aquela parte do corpo para poder lembrar daquela situação, seja ela ruim ou seja ela boa. É muito Verdade. interessante isso. A gente precisa prestar muita atenção nessas coisas. Isso é muito verdade. Lembrando lá do assunto lá dos levitas, né? Para hoje, um músico ser levita só se ele flutuar, pastor. Porque foi o que o pastor Só? falou aí, ninguém mais tem. Só se ele flutuar, se ele levitar. Ah, Porque de resto, não eu dá mais para vi. poder ser. Eu tava numa live esses dias, eu acho que foi com o Pepeira, não lembro agora, e ele tava falando sobre isso, né? Levita, não foi com o Pepeira, não. Dei crédito pro Pepeira, mas não foi dele, não. O Pepeira, ele tem esses papos legais, ele deve estar me vendo aí agora. Mas não foi ele, não. Foi um amigão, que está se tornando um amigão meu, que é a nossa cobertura espiritual, o apóstolo Valmer. Ele estava explicando sobre isso em uma das ministrações que a gente estava participando dele, e ele estava falando sobre isso. Levita hoje só se ele levitar. Se ele conseguir Só levitar assim. lá no altar, a gente Aí eu chama de acredito. levita. Esse é levita, esse levita. Ó, levita. Mas Mas é real, porque assim. eu gosto, Everton, de colocar essas expressões. Eu sei que algumas pessoas vão rejeitar o meu vídeo, eu sei que algumas pessoas podem até comentar erradamente sobre os meus vídeos,
Mas eu quero deixar até bem claro aqui para você que está me ouvindo, essas posições são as minhas posições e as posições dos nossos convidados que a gente traz aqui para a live. Seja uma live minha sozinha ou com algum convidado, é a nossa posição. Essa, se não for a sua verdade, eu não quero que você se sinta agredido com relação às minhas palavras, mas essa é a minha visão daquilo que eu leio e que entendo a Bíblia, né? De fato, é uma ideia que eu considero errada mediante aquilo que está contido na Bíblia que a gente aprende, não é levita. É cantor, é É musicista, músico, ou é isso aí. se ele é adorador e você quiser dar essa expressão para ele, ele é adorador, ou como eu costumo falar, Tangedor, ele é um tangedor é um. ungedor, mas Isso. levita é uma expressão de, certamente alguém um dia expressou e ela foi difundida e criou-se essa ligação ao ministério de louvor da igreja. Mas, enfim, vamos continuar aí, porque senão eu fico dando pano para manga aí para o pessoal depois ficar me chamando direct. Mas fala aí. Então, meu pastor, toda essa importância do que o senhor já falou aí sobre a música, né? Eu sempre observei isso, que cada música, cada fase da nossa vida, ela tem nossas trilhas sonoras, né? Todo mundo tem uma música que faz lembrar de alguém ou de algo, né? E a caminhada cristã, ela não é diferente disso. Aonde você passou, né? Aonde você já esteve, tem uma trilha sonora para aquilo ali, né? A associação de música com adoração é por causa disso. Porque tem músicas que te aproximam mais de Deus, te fazem lembrar mais de Deus, e a gente fala, pô, vou adorar com esse louvor. Pô, bênção, isso não é errado, pelo contrário, é muito certo você utilizar músicas para Sim, você poder adorar, né? Te facilita, né? São ferramentas que trazem mais facilidade para poder adorar. Eu costumo dizer que apesar de tudo, né, de não precisar, porque na verdade você não precisa de música para poder adorar, você não precisa de música para poder, sabe, estar mais perto de Deus, isso aí a gente entende. Você está perto de Deus em cada detalhe, em cada momento. Mas a gente precisa também entender que existem coisas que potencializam algo, né? Quando é igual você ver um filme sem trilha sonora, né? Desde quando surgiu o cinema, todos os filmes têm sua trilha sonora. Imagina verdade. você ver a cena de Titanic. Quando você pensa em Titanic, Opa, deu uma travada. Deu uma travada aqui na internet do Everton, mas a gente está comentando a respeito. Oi, travou oi, novamente. Voltei? oi. Voltou. Então, aquela Parou trilha no sonora Titanic. te faz lembrar aquele momento. Isso. Quando você ouve, automaticamente você lembra daquilo. E não é diferente com as canções ecumênicas, as canções evangélicas, né? Que são feitas para a adoração de Deus. Quando você ouve, automaticamente te faz lembrar de Deus, te faz estar mais perto de Deus. E isso é super correto você utilizar dessa ferramenta para poder estar perto de Deus. Mas tem sido pouco Pessoal que está entrando aí, a gente está falando a respeito do líder e Oi? a sua vida na adoração. Oi, Everton, voltou. Isso. Então, existem outras coisas que te fazem estar mais próxima de Deus além da música. A gente precisa entender isso, a gente precisa, sabe, mergulhar nessas coisas, porque se você resume a sua adoração somente à música, o dia que não tiver música você não adora. E a gente passou. Verdade. Oi, voltou.
infelizmente, tem muitas pessoas que são templistas, né? Só adoram no templo, só são crentes ali naquelas 2 horas de culto. E Deus me deu uma palavra, né, falando sobre a mulher samaritana, que Jesus ensina ali naquele momento que o evangelho, ele nada mais é do que uma real adoração. Como isso? Ele faz toda aquela aproximação com aquela mulher, toda aquela conversa com a mulher, para no final ele dar uma instrução para aquela mulher que mudaria tudo. Ele chega para aquela mulher e fala assim, a mulher questiona ele, né? Ah, mas uns dizem que tem que adorar no templo, outros dizem que tem que adorar no monte. E Jesus entendia que por causa da separação dos dois, quem era judeu não tinha costume de ir para o monte. E quem era lá de Samaria não podia entrar no templo porque não se davam bem, né? Os dois já não se davam bem. Aí Jesus abre o precedente para que todo mundo conseguisse adorar a Deus de forma correta. Aí ele fala, nem no templo, nem no monte, mas é chegada a hora que a pessoa entenda que não é uma estrutura física que leva ela à adoração, que não é um local que leva ela para perto de Deus, que não é uma música, que não é uma dança, mas é realmente ela estar conectada com Deus em espírito e em verdade. Ou seja, a verdade da nossa vida é que realmente leva a gente a estar num momento de adoração ou não, né? Porque tem gente que canta para Deus, mas não canta com Deus. Canta hinos evangélicos e não consegue adorar Deus. E isso é algo que existe muito, né? Quando a gente coloca aquele momento ali, aquele lugar ali como algo, não, isso aqui é adoração, esse lugar é adoração, essa música é adoração. Você pega Deus e coloca dentro de uma caixinha pequenininha desse jeito. Aí você desconstrói tudo que Deus realmente é, né? Eu estava, e eu quero até abrir um parênteses, eu estava com um rapaz esses dias, ele é do candomblé, e eu estava falando sobre isso, né? Que a religião em si é algo que faça as pessoas se conectarem com Deus, se conectarem umas com as outras. E o primórdio do evangelho é relacionamento, né? Se você tem um relacionamento com Deus, ali você encontra a adoração, como eu havia falado lá no início, a adoração é você colocar Deus no lugar dele de direito. E eu falava com esse rapaz, cara, não é você estar na Umbanda que vai fazer você diferente de mim. Pelo contrário, o que nos torna iguais são as nossas diferenças. Mesmo eu acreditando em outra coisa, a gente segue da mesma forma, você acredita? Por quê? Aí eu falei para ele, você tem compromisso lá onde é que você vai? Ele falou, tem. Você tem as suas obrigações lá onde é que você vai? Sim. Ele falou, aí eu falei, exatamente, mesmo que estejamos caminhando em caminhos diferentes, todos nós somos iguais. E a adoração é a gente conseguir entender isso, que a gente tem um caminho para poder seguir. A gente tem um lugar para poder chegar. A gente tem um Deus que a gente precisa alcançar. E a adoração é o que nos leva a isso. É o que nos aproxima disso. Quando a gente, sabe, consegue olhar para Deus, e você pega a história de Jó, né? Tem uma comparação muito grande na história de Jó, porque quando Jó estava ali caído, os amigos dele tentaram mostrar para ele que ele estava muito distante de Deus. Que ele, você está assim porque você está distante de Deus. Aí a gente vai perceber que a adoração de Jó era a dor que ele estava passando. E isso é algo que é incrível. Ele passou pela dor em adoração. Então a gente vai entender que a adoração é aquilo que te aproxima de Deus. Não é uma determinada coisa que você faz, né? E as pessoas precisam conseguir captar isso. E quando as pessoas conseguirem captar isso, elas vão entender que elas adoram. Quando andam, quando acordam, quando deitam, quando respiram, quando vivem. Aí elas vão entender real a essência da adoração. Uma vez eu estava em um congresso, né? Eu tinha realizado o louvor daquele congresso. E eu me recordo que aquele dia foi um dia maravilhoso, né? Eu era bem mais novo, eu tinha lá meus 20 e pouquinhos anos, né? Agora que eu tô com 22, tô brincando. Eu era mais novo, não importa. Eu era mais novo e eu tinha feito louvor naquele dia.
E eu saí com um sentimento de satisfação, né? Caramba, hoje eu louvei muito, hoje eu adorei muito. E, sabe, aquela euforia que a música te traz, né? Aí, quando eu desci, eu encontrei com uma pastora e ela falou para mim assim: olha, você precisa levar a sua adoração a um nível maior. Aí eu fiquei, mas meu Deus, logo hoje, que eu adorei demais e tal. É, né? Eu me sentindo, né? O adorador. E ela me explicou, quando você começar a levar a sua adoração a um nível celular. Aí eu falei, como assim? Eu continuei sem entender. E ela foi e me explicou, quando você entender que você não adora por um conjunto, mas você adora por cada parte do seu corpo, por cada célula, sabe? A adoração, ela começa pequena dentro de você e vai expandindo, expandindo, tomando seu Uau. coração, a sua mente, a sua atitude, o seu corpo. Aí você vai chegar no nível de adoração que você precisa entender, né? Que não é aquela determinada canção, não é aquele determinado momento, mas em você existe o DNA de adorador. A menor parte do seu corpo já adora e aquilo ali se torna algo grande. Aí eu falei, meu Deus, aquilo foi um divisor de Uau. águas na minha vida para eu entender o que eu entendo hoje. Eu já era, entre aspas, vivido dentro da música, né? Eu já cantava em muitos lugares, achava o adorador, e aquele dia eu falei assim, opa, eu preciso realmente descobrir o que é adoração. Eu sei o que é música, mas ainda não entendi o que é adoração. E naquele dia me foi aberto os olhos, sabe? Através daquela pessoa me abriu os olhos para eu poder ver que a adoração ela não começa grande, ela começa pequena, a menor parte dentro de você. Nossa, muito massa isso, muito, muito mesmo. Pô, Verdade. imagina você pensar nisso, assim, eu nunca pensei dessa forma, assim, pô, abriu, assim, mais ainda a minha mente com relação a isso, né? Você pensar que a menor parte do seu corpo precisa estar, ou seja, você Verdade. sua adoração, né? Flui É de isso todas aí. as formas, assim. Muito bom mesmo. E interessante, uma outra coisa, vinculado àquilo que a gente está falando, a respeito da adoração, dela estar nascido no céu, as músicas, né, eu dei uma voltinha falando sobre isso, as músicas, tá me ouvindo, Everton? Tô, Everton, tá sim. me ouvindo? Ah, tá. E a gente está falando aqui das músicas terem surgido, que todos os ritmos, eles, eles adoram, né? Eles podem ser utilizados para adorar, então não existe essa pequena conjuntura de, como você falou, de prender Deus dentro de uma caixa. Enfim, é, nossa vida de adorador ela é muito mais extensa do que aquilo que de repente um dia ensinaram pra gente. Agora Verdade. você vê, quando eu falei que os ritmos foram criados no céu, né? A Bíblia fala que existe um coral no céu e que esse coral o tempo inteiro adorava a Deus. E eu vou lá em, em, em Apocalipse, o último livro, né? O livro que vem trazer revelações do fim para a gente. E lá vem mostrando novamente uma adoração na Bíblia, os anciões adorando o Senhor e eles clamando santo, 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 sem cessar, dizendo santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E você vai ver E aí uma você... adoração mesclada, né, meu pastor? Você vai ver uma adoração mesclada. Uns adoram falando, outros adoram se prostrando, outros adoram tirando as suas coroas. Então, Sim, não é sabe? Não é só uma forma de adoração. De várias formas diferentes, isso. eles estão adorando. Isso, existem várias formas para você adorar, né? Eu vim de um tempo, Everton, que eu até costumo falar sobre isso, eu não desprezo nenhum dos meus aprendizados, nenhum dos meus aprendizados. Nada na nossa vida é um aprendizado jogado fora ou desprezível. Mesmo que você aprenda a não errar da forma que você viu errando, é um aprendizado. E Sim, verdade. eu vim de um aprendizado que música ela jamais poderia ser dançada na igreja. Né? Eu vim de um aprendizado que bateria não poderia existir dentro da igreja. Porque
a bateria ela trazia muito barulho para dentro da igreja, e isso não é uma adoração que Deus quer. E aí você começa a perceber, e graças a Deus, eu sempre fui esse cara de questionar, de perguntar, de querer aprender, e com isso, a minha vida inteira eu sempre aprendi muito, eu não tenho problema em dizer que não sei, eu questiono para aprender mais, e desde novo fui assim. E eu sempre questionava por que a Bíblia fala de adoração, por que salmista fala de adoração e eu não posso introduzir uma bateria dentro da igreja porque faz muito barulho, isso não é forma de adoração. A guitarra não pode gritar. Hoje em dia, se você vier aqui na CREI com o pessoal aqui, a gente não tem guitarrista na igreja, mas se tiver um guitarrista na igreja e ele desenvolver aquele solo brabão na guitarra, eu vou vibrar, vou começar a gritar dentro da igreja de adoração ao Senhor. Mas Eu você imagino. pensava, naquela minha época, eu pensava, meu Deus, eu pensava porque eu aprendi desse jeito, então eu tive que começar a questionar para poder evoluir. Por que isso não é adoração? Porque faz barulho, porque é rock, e o rock veio de uma atmosfera demoníaca. Cara, a adoração ela não é engessada. Né? Eu já passei Quando a por Bíblia essa fala assim, situação, pastor. Há um tempo atrás, eu estava em um encontro de bandas, né? A gente colocou o nome de encontro de tribos, né? E eu tinha uma banda de black music, né? Aí tinha uma banda de rock e uma banda de rap no mesmo dia. Aí foi uma banda de rock, rock pesado mesmo, bem, né? O drive no máximo. Eles tocaram Pelo Senhor. Pelo Senhor, marchamos sincera. Beleza, eles tocaram, pô, foi muito legal a versão que eles fizeram. Aí, entre uma banda e outra, né, abriram para perguntas. Aí um rapaz se levantou no meio das perguntas e falou assim: para mim isso aí é só barulho. Eu não vejo nada de adoração aí em todo esse barulho. Vocês estão trazendo muito para dentro da igreja e essa guitarra aí gritando e isso é verdade, não foi algo forjado. A princípio eu falei assim, não, deve ser alguém que foi chamado ali só para poder, né, dar um... Mas não, era realmente o pensamento do rapaz, e ele fez até uma analogia que eu falei, meu Deus do céu. Ele falou assim, tudo foi criado por Deus, né? A gente, sim. Ele falou, e a papoula, né, que faz a pasta base para cocaína e tal, tudo mais, tentando mostrar que algumas coisas não eram para ser utilizadas dentro da igreja, porque aquilo não era adoração, aquilo não levava as pessoas para perto de Deus. Aí eu lembro que eu, né, sempre fui mais ou menos igual o senhor, assim, sempre fui muito questionador. Eu falei, não, né, aquilo que eu não concordava, eu entrava num debate para poder tentar colocar as ideias em ordem. Eu falei assim, olha só, você precisa entender que tudo que foi criado por Deus, infelizmente, o homem usa de forma incorreta, né? Se você pegar a papoula, essa folha ela foi feita para poder fazer analgésicos, para poder fazer alguns tipos de remédio, e infelizmente ela é usada de forma errada. Assim como a música. A música, mesmo sendo criada por Deus, ela tem sido utilizada de forma incorreta. Então você não pode julgar porque alguém usa de forma incorreta algo que Deus criou, que aquilo ali é algo ruim. uma ótima observação, porque tudo isso que ele tentou utilizar como discurso para poder provar que porque a verdade é que eu utilizo de meios bíblicos para poder discursar o que eu penso e, e eu provo para as pessoas que me questionam que eu estou certo mediante a Bíblia. Da mesma forma, a pessoa que acha que eu estou errado, ela vai utilizar alguma coisa no seu discurso para provar que eu estou errado. Mas não existe nenhuma dúvida de que tudo foi criado por Deus e tudo, a terra estava sem forma e vazia. E somente o Espírito de Deus pairava sobre um lago. Eu costumo ministrar isso. E eu falo para a igreja de um lago obscuro, onde não se dá para ver clarão na luz, e assim estava a face da terra com a água, e somente o Santo de Deus pairava ali.
ou seja, tinha feixos de luz sobre aquela água e tudo era feio e sem graça. E de repente Deus estalou e deu vários estalos e foi declarando com a sua voz. E que age, que age, que age, que age, que age, tudo se fez. E tudo foi se fazendo. Então tudo foi criado por Deus. Todas as plantas foram criadas por Deus, inclusive a base da que a gente está falando. E as pessoas utilizam errada como a fruta do conhecimento do bem e do mal. Ele foi criado por Deus. Ele precisava existir. Deus é justo. Deus é justo. A diferença que as pessoas não conseguem compreender, e aí a gente está falando sobre a vida da liderança na adoração, é que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas tudo foi criado por Deus. Os sons, os ritmos, as danças, aí agora eu tô pegando um pouquinho de Gisele, que é do Ministério de Dança, as danças, as roupas, as cores. Everton, eu fui para. Eu não, a Adriana foi parada. Nós não estávamos no templo novo, a gente estava no templo, o primeiro templo da Creio, e eu não sei se eu te contei isso. E uma senhora passou na rua e a gente estava limpando o templo. E a senhora parou de frente para a Adriana, ela estava no portão, ela estava lavando a cadeira da igreja, as cadeiras da igreja. E a pessoa parou, virou para ela e falou assim: me desculpa, eu sou das antigas, eu sou crente das antigas, eu não consigo compreender, eu fico vendo as igrejas de hoje, as placas das igrejas de preto, pintadas de preto, e isso eu não consigo compreender, porque... Cara, eu tava dentro do templo limpando o altar. Sabe o que eu fiz? Eu aumentei o som para não ouvir o questionamento, porque eu ia lá na porta responder. Eu falei, não, eu sou grosseiro. O preto representa o inimigo, né? O preto representa o inimigo, não é coisa de Deus. Aí a Adriana foi, sabiamente, falou assim, mas por que você está falando sobre isso? Qual o problema do preto? Não, porque Deus é luz. E luz é branco. E branco... Aí eu respirei fundo. Aumentei o som e não fui lá responder ela. O branco é a junção de todas as cores e tal. Né? Não teve aula de física, essas coisas. O branco é a junção de todas as cores. E na verdade, Deus é sim a luz, mas preto não significa trevas. Tem muita gente de preto, muita gente vestido preto que ilumina e muita gente que veste branco e que traz trevas. Isso não é comparação, é só uma analogia aqui para falar. E se você está se perguntando, a minha igreja é preta, tá? Ela é preta. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso, não. E tem jogo de iluminação também no teto. Isso não impede ninguém de adorar o Senhor, não. Pelo contrário, as cores, os tecidos, as nuances, as danças, os instrumentos, os ritmos, tudo isso foi criado por Deus. Tudo. Nada deixou de ser criado por Deus. Tudo foi criado por Deus e nós, humanos, e aí é um tema para uma outra live, eu não vou entrar dentro disso, mas vou deixar só a culpa para a gente. Nós, humanos, transformamos todas as coisas. Já dizia Thales Roberta que tudo é descomplicado e a gente complica. Nós complicamos tudo. Nós damos nome errado, nós damos intenções erradas e as pessoas às vezes confundem isso, né? Tá na Bíblia, tá escrito na Bíblia. A Bíblia condena, a Bíblia diz que pode, diz que não pode. Ainda assim, se ela disser que não pode, qual era o contexto teológico que aquele texto foi aplicado? O texto meramente separado, ele é somente um pretexto, ele não é um contexto. Então tem toda uma circunstância, ainda que tiver escrito que não pode. Qual foi a circunstância, o povo, a cultura em que foi dito que não podia? Então as pessoas confundem isso impede a adoração. Everton, lá na igreja, eu apago todas as luzes no momento da adoração. Eu apago todas as luzes brancas da igreja. Só ficam acesas as luzes, as luminárias especiais. E eu já tive pessoas, discípulos da Creio, que hoje são discípulos da Creio, que vieram para mim e falaram assim: poxa, pastor, sabe uma coisa que me deixou impactado? Foi eu estar adorando o Senhor e de repente está tudo escuro e eu estar íntimo com Deus. Eu percebi que o irmão do meu lado não viu se eu levantei a mão ou se eu abaixei. Se eu fechei os meus olhos, estava de olho aberto. Se eu me ajoelhei e comecei a chorar.
E já tiveram outras pessoas que vieram falar para mim, poxa, pastor, eu levei um susto quando eu entrei na igreja, a igreja estava preta. Eu levei um susto quando eu entrei na igreja, estava com a luz apagada. Mas depois eu entendi que tinha uma intimidade gostosa, o Espírito Santo começou a agir. E aí eu tenho outras pessoas que vêm me dizer, isso é situações que são criadas humanas para que as pessoas tenham intimidade com Deus, para mexer com o íntimo. Eu não quero saber o que as pessoas imaginam disso, mas eu sei de uma coisa. Pastor André Valadão, ele deu uma resposta referente à situação de cores dentro da igreja que eu gostei muito em uma de seus vídeos ali do Rios ali do seu Instagram, que eu gostei muito, eu curti muito. Ele respondeu assim: quando você fecha seus olhos para adorar, qual é a cor que O que que fica? você vê? Eu vi Então, esse vídeo. ele nem respondeu mais nada. Ele só respondeu isso. Qual é a cor que fica quando você fecha seus olhos para adorar? A dificuldade que as pessoas têm, na verdade, é o que a própria Bíblia nos ensina sobre religiosidade. A Uhum. religiosidade, a letra, ela mata, ela consome, porque ela te engessa, ela não te deixa avançar, ela não te deixa respirar, e você está dentro de um ambiente de adoração. Adoração. Eu não estou falando de música, né? A gente está voltando ao assunto tema, né? Não é de música, a adoração. Vocês estão num ambiente de Adoração. adoração, não importa. A Adriana, quando ela está no momento dela, a Adriana hoje é a líder do louvor da nossa igreja, do louvor e adoração da nossa igreja. Ela Uhum. se ajoelha. Primeiro que se ela tiver de salto, às vezes ela tira o salto alto e fica descalça mesmo no altar. Mas outras vezes ela deixa o microfone de lado, deita no chão e começa a adorar o Senhor ali deitado. É, Porque não existe limite para você adorar o Senhor. Não existe ritmo para adorar o Senhor. Não é existe tipo de verdade. música para adorar o Senhor. Existe, como Deus falou, como o próprio Jesus falou na palavra de Deus, que ele está buscando os verdadeiros Isso aí. adoradores. Quais são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram em espírito, que têm o E em seu verdade. espírito conectado ao Espírito Santo e com verdade. Né? Não é uma adoração mentirosa, não é uma adoração que ela é acoplada ao que vão pensar, ao que vão dizer de mim, mas uma adoração em verdade. A adoração em Verdade, né, verdade pastor? nos ensina que é Adoração em verdade nos ensina que é uma adoração baseada na verdade, não tem mentira, não tem máscara. Esse sou eu adoro ao Senhor desse jeito, eu adoro ao Senhor dessa forma, e essa forma é a forma que o Senhor recebe a minha adoração, e particularmente eu não tenho nada a ver com a sua adoração, você não tem nada a ver com a minha adoração, porque essa é a minha adoração. É verdade. É real, meu pastor. As pessoas, quando elas começarem a entender isso, sabe, que não é a estrutura humana que faz alguém adorar, e se você pegar na Bíblia, toda vez que o homem tentou colocar uma estrutura humana para poder levar alguém à adoração, deu ruim, entendeu? Tanto que Davi, a ideia era boa, era show de bola, mas não ouviu Deus na hora de colocar lá em prática a ideia boa que Deus tinha dado para ele de trazer a arca. Sim, Então aconteceu um sim. acidente, entendeu? Então adorar é você ouvir Deus. Que eu tinha um rapaz aqui na igreja que ele não se movia. Ele ficava em pé, de olho fechado, de cabeça baixa. A parte do louvor inteiro, a parte da que pedia para poder ficar em pé, ele ficava bem assim. Era a posição que ele ficava. E eu falava muito isso. Eu falei, cara, ele é o adorador estátua. Ele ficava naquela posição ali e ali ele conseguia adorar. Eu já sou o contrário. Eu já ando para um lado e para o outro, já pulo, já levanto a mão, já choro, já deito. E é meu estilo de adoração. E a adoração, ela não está ali. É algo meu, é o que o senhor falou, né? Eu tenho o meu jeito, mas eu não posso falar mal do seu jeito de adorar. Cada um adora da forma que quer. E Deus, ele quer adoração simplesmente que seja sincera, né? É o que seja verdade, né? E minha mãe, ela falava muito isso, né? Sincera, a palavra sincera, ela vem de sincera, porque antigamente existiam as estátuas
E quando uma estátua ela era fissurada no transporte de um lugar para outro, para que as pessoas não vissem aquela imperfeição, elas passavam cera de vela. Então não ficava imperfeito naquele momento, certo? Aí quando se falava uma estátua, ela tinha mais valor quando ela não tinha cera, ou seja, não tinha coisas para poder tapar a imperfeição. E é esse tipo de adoração, é quando você fala para Deus a verdade. Olha só, Deus, eu não sou perfeito nisso aqui não, mas eu não quero esconder. Então eu estou aqui do jeito que eu sou, as minhas imperfeições é o Senhor que vai resolver. Então esse é o tipo de adoração que Deus quer. Não é que chegue alguém que seja perfeito, é o cara certinho, é o cara santo, e chegue na presença de Deus e fala, olha, Senhor, eu sou alguém perfeito e vim aqui para te adorar. Deus vai olhar lá de cima e como Deus ele tem um olhar poderoso para poder saber o que é verdade em nós, ele vai falar, esse cara não está me adorando. Esse cara não está sendo sincero, ele está escondendo. Tá escondendo não, né? Tentando esconder a verdade de mim. E não dá para poder esconder a verdade de Deus, né? Aí é nesse momento que a gente consegue aprender e entender que as nossas imperfeições precisam ser mostradas para Deus. Chegar diante de Deus e falar assim, olha Deus, eu sou imperfeito. Eu não sou um cara certo, mas eu ainda estou aqui. Por quê? Porque eu sei o lugar que o Senhor tem na minha vida. Aí entra lá de novo no início. Adorar é colocar Deus no lugar onde Ele deve estar. É Ele que nos molda, é Ele que nos conserta, é Ele que nos repreende, é Ele que... Aí você começa a adorar. A maior adoração não é feita no momento de música. A maior adoração é feita no momento de reconhecimento. Quando você chega ali, tá tocando um louvor lindo, né? Aí você ouve, eu vou cantar essa porque eu sei que o senhor é fã, né? Preciso de ti, preciso do teu perdão. Quando você canta essa canção com verdade, você está no ponto de adoração. Você está falando para Deus, olha Deus, eu sou até um cara legal, mas sem ti, distante de ti, eu não posso viver. Eu sou até um cara maneirinho, mas sem a tua presença não dá para poder ser quem eu devo ser. Pronto, aí você está adorando, colocando Deus no lugar onde ele deve estar. Cara, uau, muito bom mesmo. Falar sobre adoração, falar sobre o lugar exclusivo de Deus, o lugar que nós devemos trazer Deus para a essência, para a verdade, nos deixa 1h07 aqui batendo papo sem vontade de desligar. Se bobear, fica muito mais tempo, muito mais tempo. As nossas lives têm durado 1h20, 1h40, já chegou 1h30 e pouco, quase 1h40, a gente tem que cortar. O pessoal, vamos fazer parte 2, porque tem eventos para poder acontecer e eu não posso segurar que o pessoal tá entrando e saindo, e a gente estava aqui em live. Mas é isso daí, eu quero fazer uma parte 2 contigo, rapaz. Foi benção, foi benção. Olha, eu falei para você, eu levantei 4 tópicos para você e falei, olha, eu desisti de levantar 10, 12 tópicos para os meus convidados porque a gente não chega na metade. Eu levantei 4 tópicos. A gente nem conseguiu falar sobre os 4. Pelo que eu me lembro, a gente falou de 2. De 2, né? Faltou 2 ainda. Só dos pequenos 4 tópicos, 2 ficaram aí à toa, deriva. Tá? Então eu acho melhor a gente fazer a 2 aí. Fique à vontade, é só marcar. É um prazer. Vamos marcar sim, vamos marcar para juntos a gente estar aqui, continuar falando sobre adoração. A gente inclui aí, põe Gisele aí para poder aparecer um pouquinho também, falar sobre a vida dela de adoração na dança, nas artes. Ela é totalmente envolvida com esse lado evangelístico, né, da dança, das artes que ela faz, Verdade. Que vocês fazem tão bem aí. Eu estou vendo aí alguns trabalhos de vocês aí atrás aí da Aqui, imagem. Ó, as plaquinhas que a gente tem aqui. Tô vendo. Para quem não conhece, não sabe, a gente diminuiu bastante a quantidade de pessoas que estavam online. As pessoas devem ter saído pela dificuldade do horário. Mas o Everton e a Gisele, eles têm uma empresa. Eu tenho tentado trazer pessoas aqui que são líderes em várias áreas da sua vida. O Everton e a Gisele são. Eles têm uma empresa chamada Arcos, é isso mesmo? Arcos. Isso.
Arcós, e eles entregam encomendas fora até mesmo do Rio, no Brasil inteiro, e são uma bênção. Eles têm sido líderes e adorando mesmo através do trabalho. A pastora Adriana é fanzoca de todos os trabalhos da Gisele, na verdade. Verdade, tem bastante coisa. O povo daqui da igreja é bem fanzoca aí das coisas que vocês fabricam aí, dos produtos de vocês, e a gente vê a adoração de vocês dentro de tudo que vocês fazem, planos, agendas, caderno de anotação, caneta, são tudo de excelência, e você vê, você percebe a adoração aí dentro de tudo que vocês fazem. Mas, pastorzão, muito bom aqui a gente estar junto, muito bom a gente estar aqui nesse nosso bate-papo, aqui nesse período que nós ficamos aqui. A internet não foi muito feliz conosco hoje. Tentou atrapalhar a gente um pouquinho. Deu para absorver bastante aí conhecimento a respeito de adoração. Pessoal que vai ficar com essa live aí gravada aqui no meu Instagram, vai ficar também gravado no YouTube da igreja. Quero dizer para vocês que amanhã é nossa última live da série falando sobre liderança, nesse horário, 17 horas. Muita gente está me procurando, falando: poxa, eu não consigo ver, eu vejo depois, só vejo depois que está já gravado, e eu gostaria muito de participar ao vivo. Então eu fiz uma mudança que para mim vai ser bastante radical, que é a mudança de horário. Eu sou muito apertado nos meus horários. Nós temos eu te entendo, meu pastor. Durante o dia, e 17 horas para mim é o melhor horário. Mas a gente está mudando para as 22 horas. Então, a partir de segunda-feira, a gente está entrando ao vivo às 22 horas. Então, aí vai ser melhor o pessoal chegar na faculdade, participar do seu culto e pegar aí as nossas lives aí, conseguir participar ao vivo. Vai estar mais folgado. Também tem muitos convidados que não conseguem, por ainda trabalharem, ainda ter seu trabalho ainda longe, de repente, do seu lugar de trabalho, de casa, não consegue chegar a tempo. Então, a gente vai estar mudando, tá? Então, amanhã é a nossa última live. Amanhã a gente vai estar falando sobre perdão, junto com o apóstolo Tiago Pichinin. Tiago Pichinin, o cara é fera. E Deus me presenteou aí com essas figuras ilustres, igual aí meu amigo Everton. O pessoal tá mandando uma paz aí pra você, mandando... meus amigos, aí. Rapaz. Tá todo mundo aqui no grupo aqui falando para poder entrar na live. Agora que já tá quase terminando, vocês vêm? Não tem problema. Pega o gravado. Dá para poder assistir depois. Tá tudo gravado aí. Gravado. E vai ter a parte 2 semana que vem. Semana que vem a gente tem a parte 2. Com certeza, meu pastor. Vai ser benção. Amém. Mas enfim, amanhã Tiago Pichinini aqui conosco, falando sobre o perdão. A gente vai estar falando também um pouquinho a respeito da crise que está havendo entre Palestina e Israel. A gente vai dar uma andada na Bíblia. Vocês vão me ver falando um pouco amanhã. Vou deixar o cara falar. A gente já está certo já com o apóstolo Coraiola. O apóstolo Coraiola foi um presente de Deus para a minha vida. Não sei se todos aqui presentes conhecem, se Everton conhece ele, mas o cara é muito fera. É um cara com muita experiência de Deus, e ele vai estar conosco. Ontem eu só comentei, mas não dei o nome dele, que não estava certo, mas já está certo. Ele vai estar fazendo uma live conosco na semana que vem. E vamos estar falando sobre a vida em santidade, tá? Sobre a vida em santidade. Vamos estar falando também sobre sobrenatural com Coraiola. Semana que vem vai ser uma bênção, você não perca. Então fica ligado aí no nosso Instagram, fica ligado aí nas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre divulgando aí as lives. Everton, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Muito obrigado, meu pastor. Aí, me dando a honra. Um prazer enorme, que é isso. Deus está mandando só fera para nossa live aí. E isso é para te ajudar, tá, meu querido? Te ajudar a aprender mais de Deus, que eu tenho trazido essas pessoas aí junto comigo para estarmos falando sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre tudo aquilo que Deus tem para nossa vida como líder em todas as esferas da nossa vida. Amém? Deus abençoe vocês. Shalom. Deus abençoe. Shalom. Tchau, tchau, meu pastor.
Tchau, Deus abençoe.